Boa noite, gente. Já comecei um pouquinho, eu esqueci de ligar o botãozinho, mas vamos continuando. Para semelhante realização, será justo enfileirar certas obrigações primordiais, que se nos mostram por alicerces da consciência tranquila. As obrigações na vida, elas sempre existem, né? A gente vai ter um monte de coisa sempre para fazer na vida. Mas a gente começar a olhar e determinar algumas obrigações primordiais para comigo mesmo, para que eu olhe, para que eu mude, para que eu melhore, né? E aí chegar a essa consciência tranquila. Porque se eu não fizer isso, mais uma vez eu vou dizer, pode mudar tudo fora. Se não mudar algumas coisas aqui dentro, essas coisas de fora não tem peso, parece que não ajuda, né? Compreendamos que somos colocados uns à frente dos outros a fim de aperfeiçoarmos. Isso a gente sempre fala, não é? Estarmos aqui, a nossa melhor maneira de evoluir, de exercitar, de aprender, é nos relacionamentos. É convivendo com um, com o outro, com a família, né? Então, como fala aqui, um frente ao outro, a fim de nos aperfeiçoarmos, nós e aqueles que estão conosco. É um exercício para, né, ambos os lados. E através dessas relações a gente vai se aperfeiçoar. Abracemos as iniciativas de concórdia, sem esperar que determinadas pessoas venham a promovê-las. Quando a gente quer começar a ter essa paz, vamos começar por mim. Às vezes a gente fica esperando que o outro faça, né? Como falou aqui, que os outros venham a promovê-las. Eu vou ficar esperando muitas vezes até acontece, né? De alguém perceber alguma coisa, ou também estar lá no processo dele querer mudar alguma coisa e ajuda na relação. Mas muitas vezes, se eu já percebi o que eu posso mudar para resolver, para melhorar as minhas relações, e eu não faço e fico esperando o outro começar ou o outro perceber, às vezes eu vou ficar esperando, porque o outro vai ter o tempo dele. Então, se eu já percebi, ou se eu estou me dispondo, né, a perceber e fazer isso comigo, vamos começar logo, né? Assim que a gente perceber, vamos pensar o que eu tenho como prioridade para melhorar o meu interno, a minha visão das coisas, né, em relação aos outros principalmente. Pelos erros alheios que claramente nos preocupem, examinemos os nossos com a sincera resolução de corrigi-los. É muito mais fácil ver o erro do outro, não é? Pelos erros alheios é fácil olhar, nossa, às vezes a gente dá uma lição de moral, né, em todo mundo. Eu sei o que é certo, mas lá para o outro, né? Eu aponto os erros, eu às vezes dou até conselho, né? E o meu? Quando é que eu vou fazer isso com o meu? O que é que eu preciso? Tem um exercício que eu acho legal, assim, você senta numa cadeira e imagina que você está na tua frente. Imagina, fecha os olhos e imagina. Conversa com você, como se fosse alguém fora de você, mas é você. Conversa e vai, sabe, falando, vai pensando. E você sabe que é interessante que tem hora que vem resposta. Não é resposta exatamente daquilo que eu imaginei, mas é resposta que vem de dentro de mim. Porque eu estou facilitando para que esse conteúdo que eu tenho dentro de mim venha e fale comigo. Porque eu posso falar comigo e eu vou ouvir respostas. Às vezes até assusta, porque você escuta uma vozinha aqui, né? Você fala, opa, será que é meu mentor? Mas muitas vezes não, se eu estou propondo a conversar comigo, é meu, né? É um bom exercício.
nos aborreçamos com o trabalho que a vida nos confia, de vez que, através dele, é que atingiremos a promoção justa na escala de valores. O trabalho que nos confia é aquilo que, muitas vezes, até antes de encarnar, eu me propus a fazer. Às vezes, tem o trabalho que a gente desenvolve até para ganhar a vida, né? Mas um grande trabalho que a gente se propõe a fazer é consigo mesmo, quando a gente vem. É para melhorar o que eu preciso melhorar, é para enxergar o que eu preciso enxergar, para sair daqui melhor do que eu vim, sentindo coisas, né, melhores, não sentindo algumas coisas que eu trouxe comigo, que eu sei que não são boas. E a vida vai estar sempre me trazendo situações, pessoas que vão exatamente cutucar aquele ponto, aquilo que eu preciso melhorar. Às vezes a gente até se irrita e fala, não, de novo, eu fiquei irritado com isso. Por que está aí de novo? Está aí de novo porque você não conseguiu ainda. Quando a gente não vai bem na escola, a gente repete de ano, não é? Então, quando eu estou com uma tarefa que eu não consigo, eu não enxergo, eu não me proponho a melhorar, ela vai voltar de algum jeito, às vezes até em outra situação, mas vai cutucar exatamente aquele ponto que eu preciso enxergar, que eu preciso melhorar. É prestar atenção, é se auto-observar, é se dar esse tempo, né? Todo dia, se for possível, de parar, sentar, respirar e falar com você mesmo, como eu falei, bota você na tua frente e conversa com você. E veja, e deixa vir, porque em mim estão as respostas, então deixa vir, vai vir, vem na cabeça, vem, né, situações, ou vem palavras, ou vem sentimentos, o que vier é importante, o que vier nessa hora, para e pensa, o que isso quer dizer? Né? O que isso quer me dizer? Nunca nos esqueçamos de que a eficiência não se harmoniza com a pressa, mas não se fará vista sem apoio na diligência. A pressa, a gente tem até aquele ditado, né? A pressa é inimiga da perfeição. Pressa, para mim, é sinônimo de ansiedade. Às vezes a gente quer, às vezes até já percebeu, às vezes tem alguma coisa em mim que eu preciso mudar e não consigo, e eu faço de novo, e acontece de novo. Aí eu entro na ansiedade, eu entro na pressa de querer resolver, de querer conquistar, ou de querer atingir um patamar, né, que eu não estou conseguindo. A pressa, a ansiedade não vai ajudar em nada. Ela só vai atrapalhar, porque a ansiedade é uma energia que ela até descontrola a nível de cérebro, ela descontrola os nossos hormônios, ela descontrola, como a gente fala, neurotransmissores, né, do cérebro, que nos ajuda a ter calma, que nos ajuda a enxergar as coisas. E a ansiedade, pelo contrário, ela não vai ajudar e vai atrapalhar muito. Então, sem pressa, se propõe a fazer esse exercício com você, mas sem pressa, sem ansiedade, né? Convém lembrar que os nossos ouvidos podem ser transformadores em extintores do mal, todas as vezes que o mal nos procure. Extintores do mal quer dizer o quê? Meus ouvidos podem, se eu quiser, extinguir o mal. Isso quer dizer o quê? O que chega para mim através do ouvido e que não é bom, eu posso extinguir isso. Eu posso não dar vazão, eu posso não dar continuidade, não espalhar, não, sabe, de uma coisinha assim, fazer uma coisa desse tamanho. Aquilo que eu escuto, né, que vem através dos meus ouvidos, eu tenho o poder de fazer isso. Para ali, é como a gente fala da fofoca, né? A fofoca vem, se ela chega em alguém que não dá continuidade, ela acaba. A fofoca acaba. Isso é uma decisão nossa, do que eu vou fazer
com aquilo que eu estou ouvindo, principalmente quando não são coisas boas, né? Em suma, a seriedade não é uma aquisição espiritual que se faça em toque de mágica, e sim através do trabalho, muitas vezes duro e áspero, da paciência em ação. Então, resumindo tudo isso que eu falei, é um trabalho árduo, não é um trabalho fácil, porque olhar para si e enxergar o que eu preciso enxergar em mim não é fácil. A gente tem, né, como eu falei, muitas facilidades de olhar o outro, de ver o defeito do outro, o problema do outro, a solução do outro. O meu é muito mais difícil. E às vezes tem coisas que existem em nós que estão em níveis tão profundos que às vezes não é na primeira e segunda vez que eu tento, né, me enxergar um pouquinho que eu vou já sacar alguma coisa. Às vezes eu preciso de tempo. E aí entra a paciência, né? E aí entra a benevolência consigo mesmo, né? De às vezes eu não consegui de novo. Nossa, isso aqui me pegou de novo. Vamos lá de novo. Vamos exercitar de novo. Vamos olhar de novo. É paciência e benevolência consigo para chegar a essa serenidade, para chegar à paz que a gente tanto busca, né? Que não está fora. A paz não está fora, a paz está aqui. O dia que eu tiver paz aqui comigo, tudo que está fora, nós temos um outro olhar para tudo que está fora. Essa é uma grande regrinha. Então é começar. O quanto antes começar a fazer os exercícios por você mesmo, para que realmente a paz se instale. E a gente consiga cada vez mais viver a paz que a gente tanto quer. É impressionante quando a gente consegue um pouquinho, a gente já vê que às vezes uma situação que me incomodava muito, que acontecia fora, quando eu já estou um pouquinho melhor ali comigo, mais sereno, a gente até estranha, nossa, senti diferente, vivi diferente essa situação que me incomodava. Tá bom? Vamos fazer? É sentar e olhar e conversar consigo, e olhar para si, e tomar decisões consigo mesmo, para você. Tá bom? Boa noite, gente. Boa noite. Fiquem em paz. Você foi mais rápido hoje. Bom, vamos lá. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa casa, Recomeço. Estamos aqui, né, no Jordanópolis, e a nossa casa abre às quartas-feiras, às segundas-feiras. Segundas nós fazemos a parte do tratamento médico, espiritual, e hoje, às quartas-feiras, a parte fraternal, né, a parte espiritual do irmão José. E que todos nós possamos receber aquilo que aqui viemos buscar, né, e que possamos retornar bem melhores que aqui chegamos. Mas antes de nós iniciarmos, eu queria dar alguns avisos que são muito importantes para nós. Eu não vou falar agora do nosso lar, tá? Do Evangelho no nosso lar. O pessoal já, quando eu falo do Evangelho, já todo mundo fica esperto. Então, eu queria apenas reforçar uma das atividades que a casa faz com relação a algumas famílias, né? Nós adotamos 30 famílias, com uma extrema necessidade, vamos ser bem claros aqui. E a gente está sempre contribuindo, né, com essas cestas básicas. E a gente conta com a colaboração de todos vocês. E eu conto, e a gente já até... felizmente, nós nunca faltamos com nenhum mês, sempre conseguimos atender a todas essas famílias. Então, eu queria agradecer a todos também, né? Porque essa ajuda é também participante com vocês também. Muito obrigado.
E o outro é que a gente também tem ali na nossa secretaria, nós estamos fazendo a rifa de uma air fryer, né? Uma fritadeira. Já está nos últimos números, são R$5. Quem puder colaborar conosco, a gente também agradece, tá bom? E falar um pouquinho do Evangelho. Aí que é bom, a gente está vendo, ó, com o tempo a gente vai se habituando, né? E quando que eu tenho que fazer o Evangelho no lar? Toda semana? No mesmo horário. Quando eu não estou afim de fazer, o que eu faço? Ah, então tá bom. Não preciso falar mais nada, então, né? Tem alguém chegando pela primeira vez hoje aqui ou não? Não, né? Então é isso. Nós temos que ter essa prática maravilhosa que a espiritualidade nos ordenou, nos mostrou, e todos nós, kardecistas, espíritas, né, temos essa prática, fazermos essa prática do Evangelho no lar, porque é onde nós conseguimos ali formar uma luz protetora contra as interferências internas e externas. As internas são causadas por quem? Por nós mesmos, através dos ruídos, das palavras de baixo calão, enfim, daqueles momentos difíceis que às vezes a gente convive e vive com os nossos parentes e geramos lá algumas energias negativas. E o Evangelho, ele faz com que a gente elimine essa energia negativa. E contra as interferências externas, né? Que a gente sabe que elas existem e nós precisamos nos proteger. E essa forma de nos proteger é através do Evangelho. Como foi dito, é uma vez por semana só. No mesmo dia, no mesmo horário, de 15 a 20 minutos. E nunca nós podemos ultrapassar das 11h30, tá? Sempre não chegar até esse horário. 11h30, 15 para meia-noite, no máximo. Se alguém, né, tiver alguma intenção de fazer nesse horário, não faça. Fazer às 6 horas da manhã, 5 da manhã, não tem problema. Vai até às 11h30. Qualquer horário é horário, tá certo? Com uma ou quem quer que esteja em nossa casa, tá certo? O que mais? Acho que é só, né? Então tá bom. Então vamos lá? Então vamos relaxando o nosso corpo físico, descruzando as pernas, os braços, relaxando, né, os ombros, soltando, ficando bem solto os nervos faciais, fazendo um coloque amoroso com Jesus de agradecimento pela oportunidade bendita de aqui estarmos reunidos, nós aqui presentes e aqueles que estão em casa, que estão nos assistindo aqui pela internet, que possam da mesma forma receber toda esta energia que estamos criando nesse instante através dos nossos pensamentos. É um momento oportuno, pois os nossos irmãos de luz já se aproximam, já se prepararam desde os primeiros momentos desta data para nos receber. E aqui estamos, prontos para que eles possam nos ouvir com as nossas necessidades, pedindo saúde, proteção, força, né? Muita fé que a gente precisa para enfrentar as nossas dificuldades. E com isso a gente tem toda a certeza que todo o amanhã é um novo dia, uma nova oportunidade com muita garra. E sempre contarmos com os nossos irmãos de luz que estarão sempre ao nosso dispor quando assim desejarmos, através dos nossos pensamentos. E aproveitando a oportunidade, vamos vibrar também por aqueles que não puderam estar presentes, aqueles que estão em casa, nas nossas casas, nossos parentes, amigos, filhos, enfim, todos aqueles que estão em nossos corações, que esse momento possa chegar até cada um deles em forma de amor, de proteção, de esperança e de paz. E aproveitando este momento tão oportuno, onde as vibrações, a energia se faz presente em nossos corações, vibrarmos por aqueles
que se encontram nos hospitais, nas creches, nos asilos, vibrarmos pelos andarilhos, pelos que estão nos cárceres, né? Que eles possam, da mesma forma, através desta corrente, se modificarem, se arrependerem daquilo que fez e conseguirem se reintegrarem à sociedade, de certa forma. Que possamos vibrar pelo nosso bairro, né? Pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelo nosso planeta, que carinhosamente nos recebeu para que aqui pudéssemos construir o nosso futuro. E assim, com muito carinho, nos ajoelhamos em espírito diante de Jesus e a Ele dizemos: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles a quem nos tem ofendido. E não deixeis, Pai, cair em tentações, mas livra-nos de todos os males, que assim seja. Que possamos, com muito carinho, receber o nosso palestrante desta noite, nosso irmão Gilberto, dirigente da Casa Francisco de Assis, uma casa importante aqui também de São Bernardo, que nos presenteia com a sua presença essa noite, com a sua palestra, e que possamos, todos nós, entender, compreender e absorver os ensinamentos que teremos aqui. Uma boa noite a todos. Amém. E vamos lá para a nossa palestra, Você se arruma aqui? Pode deixar. Obrigado. Tem uma água para você. Isso, gratidão. Uma boa palestra. Obrigado, meu irmão. Que a paz reine em nós, meus irmãos e minhas irmãs, vocês aqui, a você que está nos assistindo em sua residência, em seu local de trabalho ou em trânsito. É sempre importante para nós a presença de Cristo em nosso meio. O tema de hoje tem a ver com a paz, foi falado no estudo, é um estudo sobre culpa. E no texto, as palavras que estavam lá, é um texto, agora melhorou? Então tá bom. O texto tem palavras que muitas vezes nós temos que buscar no dicionário para a compreensão, pedindo sempre a orientação do nosso benfeitor. Ele pede para falar de uma personagem, Tomás de Torquemada. Foi um grande inquisidor da Igreja Católica lá em tempos atrás. Vou abreviar um pouco em função do nosso tempo, mas vai dar para entender onde nós chegaremos nessa questão da culpa e o que a proposta do estudo faz conosco diante a essa misericórdia. A minha voz é diferente da do Aidar, Eu tenho que estar aqui, certo? Se vocês não falam nada, os amigos que estão na dimensão próxima, eles escutam muito melhor do que nós que estamos aqui encarnados. Então, se vocês deixarem de escutar, levanta a mão, fala mais alto. Muito bem. Mas veja que Tomás de Torquemada, ele foi um grande inquisitor e perseguiu muitos médiuns em seu tempo. Não só médiuns, mas como também pessoas comuns. Quando ele cismava com alguém, ele mandava para a fogueira. A grande missão que foi dada a ele era de acabar com os hereges de seu tempo, aquelas pessoas que tinham contato com o mais além, os médiuns.
os médiuns de hoje, os médiuns do passado. Na medida em que ele foi avançando no tempo, e como o tempo ele é para todos, chegou o momento do desencarne dele também. No plano espiritual, Tomás de Torquemada, ele passou a fazer as mesmas coisas, porque na medida em que nós deixamos o corpo físico, nós seremos em semelhança do lado de lá. Se eu tenho um pensamento que é destrutivo aqui, eu vou ter esse pensamento destrutivo do lado de lá, porque é o estado de consciência. E Tomás de Torquemada continuou do lado de lá a sua grande perseguição contra aqueles que, no conceito dele, eram inimigos da igreja. E ele foi arregimentando muitos adeptos, fazendo uma égide de espíritos do lado de lá, a tumultuar, a perseguir, a querer castigar aqueles que estavam encarnados nas suas comunicações entre as dimensões existentes. Passado tempos, eis que pela intercessão da mãe dele, ele começa a receber os fluidos, e através desses fluidos de amor, ele foi começando a se desmotivar naquelas perseguições tão grotescas como ele fazia. E ele foi perdendo forças. À medida em que ele foi perdendo forças, ou modificando o seu padrão vibratório, ele foi sentindo a grande culpa. Mas mesmo assim ele estava líder de um regimento de espíritos, de uma égide de espíritos. Na medida em que ele foi enfraquecendo mais, aqueles que eram seus discípulos começaram a se tornar os seus algozes, porque em dado momento ele dobrou o joelho e se rendeu ao arrependimento das suas investidas, das incoerências, de tudo aquilo em que ele acreditava ser o correto, mas lhe foi mostrado por amor de sua mãe que era incorreto. Rendido nas suas forças, enfraquecido, foi acolhido e conduzido aos hospitais de refazimento. Parou por aí? Não. Aqueles que eram seus discípulos começaram a grande perseguição a ele, mesmo do lado de lá. Eles queriam lançar mãos nele para escravizá-lo e, na medida de escravizá-lo, fazer com que ele retomasse o conceito, a sua força, ao qual eles acreditaram nele por muito tempo. Mas ali já não tinha mais o Tomás astuto, aquele Tomás guerreiro, aquele Tomás que era convencido de que ele era o porta-voz da grande igreja a dizimar os hereges, os feiticeiros e tudo isso que é colocado como nome para médiuns. Para protegê-lo, foi feito um grande planejamento para as programações reencarnatórias dele. E assim foi a primeira reencarnação de Tomás. Nasceu ou reencarnou em um local inóspito, vamos colocar assim, bem lá para frente, no sul do Nordeste, no meio das matas, num vilarejo pequeno, onde tinha só família, era só o pai e a mãe e mais ninguém. Os seus adeptos, os seus discípulos, eles ficaram enfurecidos, porque como pode ele reencarnar, se a igreja preconiza que não existe reencarnação? Como que ele pode querer escapar de nós, sendo que nós somos aqueles que confiamos na sua palavra e fizemos tudo em nome dele?
e não em nome de Jesus. Fizeram em nome dele, confiaram nele cegamente. E nesse momento, eles lançaram espiões para descobrir aonde ele havia de estar. E dado o momento, conseguiram encontrar ele, um bebê, em uma localidade, no meio da mata. Como que eles poderiam reaver esse espírito como escravo? Através dos animais. Eles conseguiram conduzir uma grande piton, ou uma jiboia, ou uma sucuri, uma dessas espécies, até a casinha. Conseguiram fazer com que os seus pais saíssem de lá, por influência da mente. O pai foi conduzido para uma pesca longe, a mãe foi conduzida para um local de trabalho, e esse bebezinho ficou aos cuidados da sua irmã pequenina. Mas essa serpente, ou esta cobra, foi conduzida por eles, e lá ela lançou o bote e consumiu aquele bebê. Desencarnado, o espírito é resgatado pelos seus algozes e conduzido até as celas, e lá ele começou a sofrer as tormentas, no sentido de fazer com que ele voltasse a ser aquele que eles acreditavam ser, o Tomás de Torquemada. Como a espiritualidade é sábia e como existe todo um aparato, um planejamento estratégico, através ainda da intercessão de sua mãe, foi feito toda uma estrutura para resgatar este espírito das mãos daqueles que eram seus discípulos e que estavam fazendo as torturas. Tomás, ao mesmo tempo em que ele recebia essas torturas, cada vez mais ele ia sentindo em seu corpo, e esse seu corpo ele ia perdendo a forma humana, porque cada pessoa que ele lembrava que praticou o mal, ele sentia a culpa, e através dos seus pensamentos, do seu sentimento de culpa, pelos filamentos mentais, vai havendo que uma destruição de todos os sistemas, da deformação dos órgãos espirituais, através do corpo mental. Mais uma vez, é preparada uma nova chance para ele. E ele precisava estar em um local de plena proteção. Chico Xavier foi informado sobre esse resgate que haveria e que esse espírito precisaria ficar escondido em um local onde espíritos outros teriam muita dificuldade de ali acessar. Então foi Emmanuel conversando com o Chico, falando para ele ir até o Dr. Inácio Ferreira, lá em Uberaba, que era o diretor de um hospital psiquiátrico espírita na cidade, falando para ele preparar um local, porque ele ia receber um hóspede de tamanho amor que Jesus tinha por ele, nutria por ele, o Torquemada. E o doutor Inácio falando: Chico, quem é esse hóspede? Porque nós estamos com o hospital lotado, nós não temos mais espaço para ninguém. E se é alguém de tamanha hierarquia, a pedido de Jesus, onde é que eu vou colocar essa criatura? E o Chico nada falou que era um espírito, só falou: você vai preparar um local especial. Sabe aquela sala que fica debaixo da escadaria que dá acesso ao pavimento inferior do hospital? Falei: mas Chico, como é que eu vou pôr alguém ali? É um local onde eu guardo vassouras, onde eu guardo os produtos de limpeza. E que autoridade é essa que vai ficar debaixo de uma escada? Chico, não tem cabimento. E Chico falou para o doutor Inácio: faça apenas isso.
e ele vai chegar hoje, por volta da meia-noite. Então você esteja atento com o Evangelho. Você reúna todos e façam o Evangelho. E assim, doutor Inácio, sempre obediente, pegou e pediu para limparem aquele espaço, debaixo da escada. Então ele colocou lá uma caminha, limpou, deu uma pinturinha rápida e ficou ali guardando. Mas Inácio, como ele era um médico e ele era muito relutante, ele falou: eu vou ficar em casa, vou lá não, mineiro. E ele ficou em casa. Quando deu mais ou menos 19 horas, veio uma informação de lá: doutor Inácio, o senhor precisa vir para o hospital, porque todos os nossos doentes estão em estado de loucura. São uns que batem a cabeça na grade, na parede, outros estão lançando as camas nas paredes com uma força descomunal, e nós estamos precisando do senhor lá. E assim ele correu e falou: mas nem eu tenho um tempo de descanso. E ele foi para o hospital. E chegando lá, ele viu tudo acontecer de uma forma que ele jamais havia visto. E ele ainda se questionando: quem é esta autoridade que vai chegar aqui e que vai ver todos esses doidos, desmemoriados? Como é que ele vai querer ficar aqui? Mas vem a sua grande amiga, irmã, Dona Maria Modesto Cravo, a médium que dava passividade ao setor de desobsessão, responsável inclusive pela construção daquele hospital. E Maria Modesto chega e fala: Chico, Inácio, hoje nós temos um grande trabalho, porque nós vamos receber aqui uma grande autoridade, amada por Jesus. E ele falou: mas como é que vai chegar? Olha aqui, Modesta, como é que está esse caos? Ele falou: se aquiete, vamos praticar o Evangelho como o Chico falou para você. E ela não estava no momento quando o Chico falou para ele fazer o Evangelho. Aí ela reuniu os enfermeiros, reuniu-se com o doutor Inácio e começaram a praticar o Evangelho. Na medida em que eles iam fazendo o entendimento do Evangelho, aí o som, o ruído foi sendo abafado, os internos foram caindo em sono, porque com toda certeza eles estavam sendo atormentados pelos obsessores deles, sabendo que ia chegar este espírito lá, porque assim o correio acontece do lado de lá também. Por afinidade, nós nos equivocamos muito quando você pensa algo equivocado de alguém, quando nós entramos num julgamento, quando nós assistimos algo que é menos produtivo, quando eu lanço um pensamento de desejo, quando eu permito que o meu ego infla ou ele seja descontrolado, irmãos outros vão chegar até nós para produzir aquilo que nós desejamos. E dessa forma, todo o hospital começou a se acalmar. Quando chegou meia-noite, aí veio essa autoridade, que somente os videntes conseguiram enxergar. E Maria Modesto foi uma delas. E aí ela relatou aquele cortejo de lanceiros de Maria, de guardiões de esferas superiores, a entrar no hospital por um raio e fazer a iluminação naquela escada, que seria o local, o quarto, o calabouço deste espírito que se chamava Tomás de Torquemada. Na medida em que ele entrou, que ele chegou ali, veio o odor de enxofre que invadiu o hospital inteiro. E Inácio Ferreira ficou muito indignado, porque todos ali sentiram
esse odor do enxofre, nas dimensões até a nossa dimensão. Quando, passado da meia-noite, vieram as instruções que ninguém se aproxime daquela cela, enquanto nós assim determinarmos. Aqui ele estará guardado, e vocês mantenham o Evangelho diariamente, não semanalmente como nós fazemos, diariamente. Mas, Inácio, você vai ter a oportunidade de ver e de saber quem está ali. Passados 7 dias, vem Chico Xavier. E aí o Inácio falando: Chico, nós estamos com náusea desse fedor que está vindo de enxofre. Quem é que está ali? Será que você pode me elucidar? Aí ele falou: venha comigo, nós vamos até a cela. Chegado lá na cela, no quartinho debaixo da escada, ali ele pôde perceber um vulto deitado na maca em que ele deixou ali, mas já um vulto sem muita forma, ao qual ele até se assustou, porque ele nada tinha de evidência, ele nada tinha de clareaudiência, nem de psicoaudiência, porque ele falou que ele era pior do que uma parede. Só no final das suas vidas que começou a desenvolver-se a mediunidade no Dr. Inácio. E ali nós estamos falando nos idos de 50, quando ele era ainda muito jovem, médico, cientista, porém acreditando em tudo, porque Maria Modesto era a que dava todo o suporte espiritual para o trabalho que Inácio ali fazia. Então ele chegou, e aí através do magnetismo, e assim nós acreditamos, do Chico Xavier, ele pôde enxergar um pouco, um vulto. E dentro desse vulto, apenas alguém que estava assim, respirando, porque já estava perdendo a forma. E aí o Chico falou para ele a história do Tomás de Torquemada, esse grande e personagem de um tempo que se transformou num dos piores dentro da própria igreja. Mas o quanto que Jesus amava ele. E é por isso que todo um amparato foi feito. Mas ele, pelo remorso, ele foi se aniquilando cada vez mais. E isso tem a ver com o estado de culpa. E depois do período ao qual ele ficou ali, ele foi subtraído dali para uma nova reencarnação. Porém, desta vez, foi uma reencarnação que ninguém sabia aonde estava Tomás de Torquemada. Nascera novamente como alguém cheio de problemas patológicos, porque aquilo que o espírito está, a matéria representa. Se nós somos tomados de alguma enfermidade, é porque o nosso espírito está doente. E aí, dentro de uma análise mais profunda, se essa patologia, ela circunda um órgão, e aí surge um câncer ou tumor, seja qual for ela, é fruto do arrependimento, de uma culpa que nós assim cometemos. Porque o nosso inconsciente, ele vai agir. Ele age sorrateiramente, no silêncio, mas atua no consciente. Quem pratica algum delito, jamais esquece. E nós temos a oportunidade de refazer isso aqui, ainda nessa dimensão. Quando deixamos de fazê-lo, será no lado de lá é que nós vamos começar a fazer. E aí entra o estado de consciência. Dentro do texto que nos foi passado sobre culpa, aí vem essa história verídica. E aí eu posso falar uma experiência para vocês, porque eu estive em visita a esse hospital e sempre que eu vou para lá eu faço questão de ir àquele hospital a render homenagem a todos aqueles que ali trabalharam
e a todos aqueles que permaneceram internos e que tiveram suas vidas salvas em função da desobsessão em conjunto com o trabalho psiquiátrico, com medicamentos, com amor, com compaixão, que assim deve ser. E lá, naquela primeira visita em que eu estive lá, eu pude ver o local, a escada e o quartinho, que estava lá desocupado ainda, desde a saída daquele espírito, ficou desocupada e ainda tinha cheiro de enxofre. Passados mais de 40 anos, né, dessa história, quando eu fui para lá eu estava com 50 e poucos, foi em 1950, então conta-se aí 60 anos passada essa história, e ainda tinha cheiro de enxofre. Nessa última vez em que eu estive lá, ficamos um pouco tristes, porque quando eu fui a primeira vez, tinha um assistente social devotado na memória do Dr. Inácio Ferreira. E aí, lá tinha a sala, a máquina que ele digitava, ou como é que é, datilografava, né? Digitação é agora, né? Que ele datilografava. Então você percebe que estavam se mantendo uma memória, faziam o evangelho, tinha médicos ali que estavam devotados na causa. Passados os anos, quando eu retorno agora pela última vez, já estava tudo mudado. Todos os quartos quase vazios, poucos pacientes, médicos que são do hospital universitário local, né, que estavam lá. Fomos recebidos por uma médica, uma pessoa muito gentil, mas pouco sabia da história daquele hospital. Pouco sabia do período que da construção daquele hospital, eles construíam de manhã e à noite os católicos destruíam aquela construção, porque falavam que era uma obra do diabo. E depois de pronta, a maioria dos internos que estavam lá eram os filhos de fazendeiros católicos, enviados até pelos próprios padres para que fossem tratados lá pelo Dr. Inácio. Tem uma história muito linda lá. E aí eu fui relatando para aquela médica o que nós temos de conhecimento, embora moramos aqui, mas o quanto nós sabemos sobre a existência daquele hospital e principalmente do espírito de Tomás de Torquemada que ficou lá. E aí eu levei ela até o local. Eu falei, olha, é aqui, né? Só que já estava com cheio de coisas lá, bagunça mesmo, sujeira, né? Mas ainda tinha cheiro de enxofre. Eu falei, entra ali, sente o cheiro um pouquinho. E aí ela sentiu o cheiro. Nossa, mas isso aqui é enxofre. É daquele tempo, mocinha. E ela é espírita. Eu falei, então, você que se diz espírita e que está num hospital espírita, embora tenha trocado o nome agora dele, né? Então, assim, você precisa perpetuar a história, trazendo o que de fato é esse hospital, para nós trazermos, revitalizar ele. Olha esses quartos, quantos pacientes passaram aqui, quantas pessoas que amargaram-se na sua culpa e que entraram no estado de loucura ou de demência até serem tratados, até serem curados através do perdão e principalmente do evangelho que eram feitos todas as quartas-feiras, quando antecedia o evangelho a uma desobsessão. E toda quarta-feira todos os pacientes entravam em desequilíbrio, porque ia se tratar os espíritos que por afinidade a eles ali estavam. E aí é que surgiu o grande trabalho da desobsessão. Então nós vamos percebendo que tudo aquilo que se passa em nós somos os responsáveis. Não importa a idade, mas o que importa é que nós estamos tendo oportunidade de se refazer agora. Espíritos amigos estão atuantes em todos os locais.
E com muito amor, eles estão aí na sua casa, estão no local de trabalho, estão nos centros espíritas, estão nas igrejas católicas, estão nos templos evangélicos, estão nos terreiros, espíritos amigos, devotados na causa do amor através do perdão. Eles são atuantes, nós só precisamos acessá-los. E fazer hoje aquilo que muitos médicos já estão orientando seus pacientes a fazer: orar, vigiar, meditar. Porque muitos médicos estão prescrevendo meditação, uma meditação para que o seu paciente possa reconectar-se consigo e aí reavaliar os seus pensamentos, as suas atitudes, as suas palavras e, mais do que tudo, se perdoar. E o perdão, ele está dentro do que a nossa irmã estava falando sobre paz. Quando Cristo, ele chegava, por ser a parte judia, ele falava Shalom, e Shalom significa que a paz esteja convosco. Porque se a paz está com nós, onde que está a dificuldade de mantermos a paz? E era sempre lembrado esse cumprimento: Shalom, Shalom, que a paz esteja convosco. Aí muitas de nós estamos aprendendo sobre as potencialidades e virtudes, e uma delas a ser conquistada é a paciência. E dentro de um estudo com o Nicanor, o benfeitor que nos acompanha, ele falou assim: filho, inverte a palavra. E eu falei: como? Ele fala assim: paciência. Inverte. Coloca a ciência na frente. Aí eu coloquei ciência, paz. Ciência da paz. Então, se nós trabalharmos na conquista da ciência da paz, e ciência é estudo, é devotação, é leitura, é prática, porque isso é uma ciência exata, nós vamos encontrar a paz. Todo mundo quer paciência, mas poucos estão buscando a ciência da paz. E a ciência da paz, ela começa com o auto-perdão. Nas reflexões que nós devemos fazer, e é de bom grado fazer, é buscar esse auto-perdão. Por isso que quando nós nos deparamos na frente de amigos, de irmãos, que doam o seu ouvido numa escutatória, em uma sala fraterna, e você de fato se abre ali, o teu mentor, ele sabe que você está dizendo a verdade. Ele sabe que você está agora dentro de um contexto da ciência da paz, porque você está buscando a paz interior. E dentro dessa paz interior, você começa a potencializar o amor, com letras maiúsculas. E amor é a centelha divina que existe em nós, e que ela vai brilhando no plexo solar, vai se ampliando e vai envolvendo quem está à sua volta. Então não basta vir para uma palestra, escutar uma palestra acomodado no seu sofá ou na sua cama e, ok, mas qual é a prática que você está fazendo? O que é que você vai começar a se movimentar? Qual é o primeiro passo? Reconhecer que todos nós estamos aqui reencarnados porque temos a oportunidade de nos refazer, fazendo desta encarnação a melhor de todas. Podemos nos equivocar, é factível, de acordo com os nossos pensamentos, com aquilo que nós estamos nos afinizando. Em palavras simples, eu trouxe aquilo que me foi passado sobre culpa. Mas também existe aquela culpa que foi imputada em todos nós, que tudo é pecado. E quando nós estamos, durante um bom período, cegos de entendimento, isso foi um sistema criado, um sistema formado. Porque quanto menos conhecimento uma pessoa tem, mais domínio eu tenho sobre essa pessoa. Se uma comunidade tem pouco conhecimento,
mais domínio eu tenho sobre esta comunidade. Se uma cidade tem pouco conhecimento, mais domínio eu tenho sobre esta cidade. Se um estado tem pouco conhecimento, mais domínio eu tenho sobre esse estado. Se a nação tem pouco conhecimento, mais domínio eu tenho sobre esta nação. E é tempo de despertar. É por isso que, nos idos do século XIX, Jesus determinou para que espíritos outros, anjos, descessem para nós, para abrir os nossos olhos, descortinando, para destapar os nossos ouvidos, e espíritos superiores a falar novamente, através de médiuns, de crianças, de todos. Arrependai-vos daquilo que vocês estão fazendo, mas creiam, porque Jesus é vivo, Jesus nos ama e Jesus quer que nós nos libertemos desta proposta de escravidão. Quem tem ouvidos de ouvir, que ouça. Quem tem olhos de ver, que veja. Falei e pronto. Nós estamos tendo oportunidades. Aqueles que procuram conhecimento vão se libertar. Vão se libertar das suas próprias culpas, mas daquelas culpas que imputaram para nós, no sentido de nos manter ouvidos tapados, olhos tapados, e assim comandarem a bel prazer, colocando em nós o medo, o sentimento que escraviza a todos. E daqueles sectos que estavam com o Tomás de Torquemada, que alguns aí devem ter pensado, mas o que se aconteceu com ele? Tenho certeza que todos eles já estão reencarnados. Todos eles estão numa nova oportunidade. Todos eles estão à sua maneira, com os seus corpos a ser melhorados. A maioria descem como médiuns. Médiuns que precisam se educar, se reeducar. Então, quando vocês verem um médium, um palestrante, um dirigente, tenha certeza que pode ter sido um deles que estava junto com Tomás de Torquemada lá atrás e que volta para recomeçar a sua vida trazendo a ciência da paz. Shalom. Vamos ensinando. Muito bem. Então, mais uma vez, unidos nesse propósito e no amor, vamos aproveitar para fazer aquela renúncia e a reflexão de todos os nossos atos desta encarnação, porque das outras já passamos pelos conselhos, pelos aconselhamentos, pelas palestras, e pelo arrependimento pedimos de joelho clemência para voltarmos e aqui recomeçar uma nova história. E é por isso que estamos juntos, nós aqui, a vocês que estão em suas casas, ou no ambiente de trabalho, ou quiçá dirigindo. Pare por um momento, sinta que o nosso mentor vai estendendo as suas mãos sobre a nossa cabeça e com o amor vai depositando esta luz que cura, que fortalece, que modifica o nosso estado de consciência, elevando-nos às frequências mais altas, a do amor. E pelo amor é que nós vamos percebendo a nossa vida melhorar. A partir de hoje, só por hoje, é que estamos fazendo um amanhã diferente. Jesus, Mestre dos Mestres, Amor dos Amores, envolvendo esse ambiente com a sua luz dourada da esfera crística, com Francisco de Assis, com o Venerando Bezerra de Menezes, com as suas equipes, Dr. Max, Edgar,
com todos aqueles que atuam no campo espiritual. Acolha os nossos pedidos de súplicas, acolha os nossos sinceros pedidos de perdão. Perdão pelas vezes que pensamos, perdão pelas vezes que falamos e que escutamos coisas ruins. Perdão pelas intenções maléficas que chegam até nós e nós embarcamos nelas. Perdão pelas nossas atitudes equivocadas, pelas palavras incertas. Perdão, Jesus, é o que te pedimos. Limpe de nosso coração e de nosso ser tudo aquilo que nós mesmos produzimos e, com isso, envolvidos pela nossa Mãe Maria, com as filhas de Maria, os apóstolos do Cristo, é que nós encerramos, sempre lembrando, na prece de Francisco de Assis, com seus discípulos na Porciúncula, quando, evocando a Deus, ele dizia: ó Deus grande e glorioso, que ilumina as fraquezas de meu coração, dá-me uma fé reta, uma esperança certa, uma caridade perfeita e uma humildade profunda. Dá-nos, Senhor, o justo discernimento para cumprir tua santa e verdadeira vontade. Que assim seja. Paz e bem a todos.